E eu vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 3. Deuteronômio, capítulo 3. Nós leremos do verso 23 até o 29. Deuteronômio, capítulo 3, do verso 23 até o 29. Diz assim a palavra de Deus. Quem está falando aqui é Moisés. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse o que, irmãos? Basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Esta é a palavra de Deus ao meu coração e ao teu coração nesta noite. Eu não sei se você ainda se lembra, mas no iniciozinho nós lemos no Salmo 90 e pudemos ver ali que havia nas palavras de Moisés, no Salmo 90, um certo tom de tristeza, talvez de sentimento de fracasso, talvez de frustração diante das circunstâncias. Nós agora lemos Moisés nos seus discursos ou nas suas últimas mensagens para o povo de Israel, enquanto o povo estava, vamos dizer, de fronte da entrada da terra prometida. Faltava a eles tão somente atravessarem o rio Jordão para poderem ali entrar, dizer que haviam entrado na terra prometida. E Moisés está aqui contando para o povo algumas coisas que aconteceram ao longo da caminhada. E uma das coisas que e o livro de Deuteronômio, ele faz isso, ele vai repetindo a história de Israel, né? A palavra Deuteronômio significa isso, a repetição da lei, a repetição, no caso aqui, não só da lei, mas da própria história da peregrinação do povo pelo deserto. E Moisés, então, aqui conta ao povo de Israel que por alguma razão, que nós vamos ver aqui ao longo da nossa meditação, Deus o impediu de entrar na terra prometida. E ele dá o motivo aqui: Deus se irou profundamente comigo por causa de vocês. Mas por causa de vocês aqui, eu diria que é mais, vamos dizer assim, o sentimento de Moisés do que propriamente a razão daquilo que aconteceu. Mas era como ele estava sentindo aquela situação. Porque
diante daquilo que eu e você sentimos, das nossas questões, da nossa percepção da vida, dos acontecimentos que nos acometem, irmãos, existem duas questões que são, muitas vezes, não combinam uma com a outra. A primeira delas é a realidade, aquilo que aconteceu conosco. A outra é a nossa percepção, é como nós absorvemos os acontecimentos, aquilo que os outros nos falam, aquilo que nós esperávamos que acontecesse e por alguma razão não aconteceu. Então, às vezes a realidade é uma e a nossa percepção, ela é um tanto diferente daquilo que foi a realidade. Mas o fato aqui é que Moisés, irmãos, ele tinha uma missão. Quem ainda se lembra qual é a missão que Deus deu a Moisés? Está lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, quando Deus conversa com Moisés através de uma sarça ardente. Qual foi a missão que Deus deu a Moisés? Oi? Pode falar alto. Tirar o povo do Egito. O povo de Israel estava escravo no Egito e Deus deu a Moisés a missão de libertar o povo do Egito e conquistar a terra prometida, voltar com o povo de Israel para a terra prometida. O que nós percebemos aqui, nesta fala de Moisés no livro de Deuteronômio, é que a segunda missão foi cancelada para Moisés. Deus, que havia dado a ele a missão de conduzir o povo e fazer aquele povo entrar na terra prometida, estava agora repassando essa segunda missão para Josué. Mas dentro desta missão de Moisés, Moisés enfrentou inúmeros desafios. Você que já pôde ler ali os 5 primeiros livros da Bíblia, pelo menos, ou talvez se você não leu os 5 primeiros livros da Bíblia, se você, por exemplo, leu o Salmo 105, o Salmo 105 é um resumão maravilhoso do que aconteceu com o povo de Israel ali. Quem gosta de resumo, né? Já pode pular lá no Salmo 104 e no Salmo 105. E a gente percebe que ele enfrentou vários desafios. O primeiro deles aqui, talvez, fosse o descrédito. Que descrédito? Dele para com ele mesmo e do povo para com ele. Quando Deus disse a Moisés, por exemplo, que ele deveria ir e falar com Faraó e mandar a Faraó que libertasse o povo de Israel, o que ele falou para Deus? Deus, manda quem o Senhor quiser mandar, menos a mim. Olha, quem sou eu para fazer um negócio desse? Quantas vezes eu e você, diante dos desafios que temos na vida, não respondemos com essa mesma postura, né? Vou dar conta, não tem jeito. A nossa primeira reação muitas vezes é: não vai dar certo, não tem condições, não vai funcionar, alguma coisa vai acontecer que vai dar errado. E Deus manteve ali firme a missão de Moisés. Depois veio o descrédito do povo. Ele juntou os filhos de Israel que estavam lá dentro do Egito, chamou todo mundo e falou: olha, Deus apareceu para mim e me deu a missão de libertar o povo de Israel. A turma deu aquela olhada de alto a baixo, assim, sabe aquela olhada que você dá uma pessoa de alto a baixo, mas quem que é esse? Né? Quase que, se ele tivesse em Passos e não no Egito, alguém perguntaria assim: você é filho de quem? Para poder saber, assim, de onde ele está tirando essa ideia de que ele vai conduzir o povo, de que ele vai liderar esse povo, de que ele vai libertar Israel da escravidão aqui no Egito. Ele enfrentou o descrédito na sua vida, mas ele não enfrentou só o descrédito, ele enfrentou o peso do embate com o Faraó e a perseguição do próprio Faraó. Tente se colocar na condição ou na situação, na posição de Moisés. Do nada, vamos pensar, talvez nós vivemos em país onde há um pouco mais de liberdade, isso fique um pouco mais difícil para mim e para você. Mas vamos pensar, por exemplo, lá na China, algum cristão sendo colocado por Deus para
se colocar lá diante do Partido Comunista Chinês, lá no encontro deles, dizer assim: olha, a partir de hoje, vocês não mandam mais nada aqui, quem manda é Jesus. Você acha que seria fácil? Chegar lá para o Kim Jong-un, na Coreia do Norte, falar assim: olha, Kimzinho, me desculpe, mas não vai funcionar mais do jeito que você pensa. Não é tão simples, irmãos. É um desafio. E ele teve que fazer isso com o homem mais poderoso da sua época, o Faraó. Faraó, agora as coisas vão funcionar assim. E ele enfrentou a perseguição, mas ele foi vitorioso nessa perseguição. Ele teve que enfrentar, irmãos, a murmuração do povo de Israel. O povo reclamava de tudo, né? Ah, tem maná, não tem maná, tem comida, não tem comida, tem codorniz, não tem codorniz, está faltando cebola, está faltando de tudo. Você nos trouxe para esse lugar para nos matar. Deus não teve coragem de matar a gente lá no Egito, trouxe aqui para o meio desse deserto para fazer todo mundo morrer à míngua. E ele ouvia ali, todos os dias ele estava ouvindo uma reclamaçãozinha diferente. Todos os dias ele estava passando por alguma situação, irmãos, e tendo que enfrentar aquilo. Não é à toa que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra, só mansidão vinda de Deus mesmo. Mas lembra que esse homem manso, antes de ficar manso, antes de ser amansado, só de ver duas pessoas brigando, foi lá e matou uma delas. Está lembrado disso? Esse é o padrão do manso. Esse era o manso sem Jesus. Não tinha nada de manso. Ele aprendeu a mansidão, até que engolia ali quantos sapos, quantas reclamaçõezinhas tolas daquele povo, e ele ali enxergando o bem maior, enxergando ali o agir de Deus, e aquele povo reclamando, porque o meu vizinho deixou a sacola de lixo dele na frente da minha casa, não na frente da casa dele. Ele teve que passar por as situações mais diversas. Ele teve que enfrentar também, irmãos, a inveja. E olha que isso não foi de pessoas distantes dele. Quem é que reagiu de forma invejosa à liderança de Moisés? Você se lembra? Os dois irmãos, Miriam e Arão. Mas quem que é esse Moisés que ele acha que ele manda em todo mundo aqui? Teve que enfrentar a rebelião. Lembra os espias? Falando assim: olha, aquela terra lá só tem gigante. O que nós vamos fazer lá? Nós pusemos o pé lá, eles vão nos matar. Vamos embora, vamos de volta para o Egito. E Moisés olhando aquilo tudo e falando assim: meu Pai do céu, como que vai ser isso? E ali ele não enfrentou somente a inveja, a rebelião, ele enfrentou até a apostasia, irmãos. Ele sobe para o monte, recebe a lei de Deus naquelas duas tábuas, e quando ele desce, o que está acontecendo com aquele povo de Israel? Haviam juntado todo o ouro que eles haviam recolhido dos egípcios, que Deus havia dado a eles, através dos egípcios, e fizeram um bezerro de ouro, e ali estavam adorando aquele bezerro, abandonando o Deus que os havia livrado, o Deus que havia aberto o mar vermelho, o Deus que havia já derramado o maná, o Deus que havia feito sair água da pedra, o Deus que já havia posto de joelhos os seus inimigos. E eles estavam adorando a um bezerro feito por mãos humanas, de ouro. Mas, irmãos, talvez de todas as dificuldades que Moisés teve que enfrentar, esta passagem da palavra de Deus que nós lemos aqui, nos apresenta a maior delas. Sabe qual? Moisés
eu estou te dando uma missão, e Moisés, você não vai ver o fruto da tua missão. Você não vai alcançar o resultado desta tua missão. E o pior disso, irmãos, é que isso não aconteceu lá aos 47 do segundo tempo, com o juiz com um apito na boca, pronto para terminar o jogo, não. Isso aconteceu lá no iniciozinho da jornada, num lugar que ficou conhecido como as águas de Meribá. Isso você encontra, por exemplo, lá em Números, capítulo 20, versículo 2. E por conta da murmuração do povo, da reclamação daquele povo, e no dia eles estavam reclamando porque estava faltando água, acharam, não tem água, não vai ter água suficiente para nós. Vieram lá na orelha do Moisés, e encheram a paciência do Moisés, e tagarelaram na cabeça do Moisés, deixaram Moisés com a cabeça cheia de tanta reclamação e de tanto problema, e com certeza se perguntando assim, né, onde que eu fui amarrar minha égua? Como que eu vim parar nessa situação, ter que carregar esse povo de dura serviço, esse povo custoso? E ali, ele busca a Deus, Deus fala com ele e diz assim, Moisés, vá lá, onde está aquela rocha, e fala para aquela rocha, e dela sairá água. Pega o teu bordão, melhor dizendo, fala com a rocha, e dela sairá água. E ele então vai lá, reúne o povo, chama todo mundo, quem que são os sedentos aqui, quem está com sede, quem está passando aperto, né? Chama Arão, que ele falava através de Arão, tinha uma certa dificuldade para falar, ele era gago, né? E perdeu a oportunidade. Tenho certeza que se lá no Êxodo capítulo 3, na hora que Deus falou assim, Moisés, eu quero que você liberte o meu povo, vai lá e fala com o faraó, ele falou assim, tá bom Deus, tá bom, eu tenho certeza que naquela hora ali Deus teria curado essa gagueira dele, mas aí ele ficou recalcitrante, temeroso, se sentindo incapaz, e Deus falou, então já que você não tem coragem, não acredita que você consegue, eu vou pôr o teu irmão para falar para você falar através do teu irmão. Tenho certeza que ele teria curado essa gagueira do Moisés. Mas Deus usou Arão também nessa situação. E ali ele chama então Arão, reúne o povo todo, e a palavra de Deus conta que ele estava tão aborrecido com aquele povo, que ele pegou o seu bordão e na rocha. E conforme a promessa de Deus, o que aconteceu naquela rocha? Saiu água. E aquela água saciou o povo. Aquela água encheu a alma daquele povo, revigorou aquele povo. Não é fácil também você ir para um deserto e ficar sem água. Só não precisa reclamar. Você pode clamar, ao invés de reclamar. Não pode? O povo estava errado de querer água? Não. O povo estava errado de ficar reclamando, ao invés de buscar a Deus e crer que Deus poderia estar agindo naquela situação. O que aconteceu ali na prática, irmãos? A palavra de Deus, vamos lá em Números capítulo 20, só para você poder acompanhar aqui. Números 20, versículo 10 em diante. Aliás, eu vou ler o versículo 7 em diante para você compreender. Disse o Senhor a Moisés, presta atenção no que Deus disse para Moisés: toma o teu bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e
feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Aí vem o versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Olha só o que aconteceu aqui, irmãos. Aquele povo estava com o coração duro, e isso levou a Moisés a experimentar ali um momento de ira. Deus havia dito para Moisés: Moisés, fala com a rocha. Moisés quis fazer ali um show de pirotecnia, né? E ele bateu na rocha. E a partir do momento que ele bate na rocha, irmãos, a glória já não é de Deus, a glória é dele. É como se de alguma forma ele estivesse ali tentando mostrar: olha o meu poder. Perdeu a mão, perdeu o jeito, perdeu o foco naquele momento. Pecou, né, irmãos? Agora eu te pergunto: quem de nós faríamos diferente? Quem de nós seríamos melhores do que ele? Não estou condenando ele por isso. Deus não o condenou por isso. Deus o salvou a despeito disso. Só que aí Deus falou: agora tu não entra. Você quer que a glória seja tua? Não vai ser. A honra não é tua, a honra é minha. A glória pertence a mim. E desde aquele dia Moisés sabia que ele não entraria mais na terra prometida. E isso, irmão, foi lá no começo da caminhada. Havia aí uns 2 anos, poucos dias, melhor dizendo, que aquele povo estava peregrinando. Ou você acha que faltou água depois de 40 anos? Não. Faltou água lá no iniciozinho da caminhada. E isso não impediu Moisés de cumprir a sua missão, irmãos. E é aqui que entra as lições que eu gostaria de pensar com você nessa noite. A primeira delas, a primeira lição do nosso missionário Moisés, é que cumprir a missão de Deus na tua vida não vai te isentar de dificuldades. Pelo contrário, né? Parece que se ele tivesse continuado a vidinha dele lá, junto com o sogro dele, nas terras de Midian, ele teria vivido uma vida comum, uma vida simples, uma vida tranquila. Não ficaria famoso? Não ficaria famoso. A gente saberia quem é Moisés? A gente não saberia quem é Moisés. Mas tenho certeza que a vida dele teria sido um sossego muito maior do que foi. A vida dele teria sido muito mais fácil do que foi. Então, fazer a vontade de Deus na nossa vida, irmão, as escolhas que nós temos que fazer, às vezes, no nosso dia a dia, na nossa caminhada de fé, não é para que a gente viva uma vida mais tranquila, é para que a gente viva fazendo aquilo que é a vontade de Deus, é para que a gente viva o agir do Senhor em nós e não o nosso sossego, o nosso prazer. E Moisés entendeu isso. Moisés entendeu aquilo que Jesus depois veio a falar: no mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo. No mundo seremos perseguidos, mas tenhamos bom ânimo de qualquer forma. E a segunda lição que a palavra de Deus nos traz aqui é que o nosso compromisso com Deus, irmãos, não é com o resultado, mas é com o chamado de Deus. Você não tem compromisso com o resultado da missão de Deus na tua vida. É Deus que vai fazer. Lembra do apóstolo Paulo falando, né? Eu plantei, Apolo regou, mas quem faz a obra? É Deus. Então o meu compromisso, o teu compromisso nunca será com o resultado. O meu compromisso e o teu compromisso é com o chamado de Deus.
é com o querer de Deus na nossa vida. É para isso que nós fomos chamados. Isaías capítulo 6, Deus chama o profeta Isaías. A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Diz lá a palavra do Senhor, um texto lindíssimo, conhecidíssimo, só que a gente para nesse último, quando para naquele versículo que Isaías fala assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a gente esquece de ler o restante. E sabe o que o restante está dizendo? Deus está dizendo assim para Isaías: você vai pregar e as pessoas não vão te ouvir. Você vai falar e as pessoas não lhe darão valor. Agora o compromisso de Isaías era com o chamado de Deus ou com o resultado da missão? Com o chamado de Deus. Ele estava lá para pregar. O que Deus ia fazer depois disso? Era problema de Deus, não era problema dele. E isso, irmãos, é a nossa obra diante do Senhor. Enquanto você estiver preocupado com o resultado e não com aquilo que Deus mandou você fazer, você não fará a vontade de Deus. No momento em que você focar naquilo que é o chamado do Senhor, se terá resultado ou não, não cabe a mim, não cabe a você. É Deus quem faz. É Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Mas agora eu quero, voltando lá para Deuteronômio no capítulo 3, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que nós lemos lá no Salmo 90. Lá no finalzinho do Salmo 90, o Moisés diz assim para Deus, olha só que interessante. Versículo 13: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo, e nos alegremos todos os dias da nossa vida. Alegre-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam o que, irmãos? As tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Percebeu porque que Moisés está chateado aqui? Moisés está chateado aqui porque ele estava diante dessa situação. Eu vou levar esse povo, eu vou conduzir esse povo, eu vou pôr esse povo lá na porta de Canaã e não vou ver o resultado. Ele está aqui pedindo para Deus: confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Aí voltamos lá para Deuteronômio. E o que Moisés está dizendo? E ele está dizendo isso numa oração. Olha só o versículo 24. Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Por que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Lembra o que ele estava pedindo lá no Salmo 90? Confirma, Senhor. Mostra, Senhor. Faz, Senhor. E o que ele está dizendo aqui agora? O Senhor mostrou. O Senhor falou. Rogo-te, Senhor, né? Aí ele pede mais uma vez: rogo-te que deixes que eu veja. Porém Deus se indignou e disse para mim o quê? Basta, não me fales mais nisso. Sabe qual que é o grande desafio aqui, irmãos? É que se Deus me mostrar, ou se Deus não me mostrar, eu continuo tendo que obedecer ao chamado de Deus para a minha vida. Se Deus me der o resultado, ou se Deus não der o resultado, a obra dele é o que importa, a vontade dele é o que faz a diferença, é o chamado dele que eu e você fomos convocados a cumprir
no nome de Jesus. Então, irmãos, qual é o chamado de Deus para a tua vida? Você pode estar perguntando aí. Ide e fazei discípulos. Ide e pregai. Seja uma testemunha. Qual que é o resultado? Você não tem compromisso com o resultado. Você tem compromisso com o chamado. Quantas vezes você talvez orou pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu parente, pelo teu esposo, pela tua esposa, por alguém que você ama muito, e você testemunhou, e você falou, e você mostrou, e você ensinou, e você não viu o resultado. Mas isso não era o necessário. O necessário é que você cumpra o teu chamado. O que importa é que você faça aquilo para o que Deus te designou. Que você testemunhe, que você fale, que você pregue a palavra de Deus. Conforme diz lá em Timóteo, quer seja oportuno, quer não. Mas fale do amor de Deus para as pessoas, em nome do